Imagine você fabricando uma infinidade de recheios inovadores e ainda de alta validade. Recheios que não precisam permanecer resfriados. Sim, pode deixar em temperatura ambiente. Pois é, meu nome é Arthur Kiss. Ensino como ter o seu próprio chocolate e os recheios de longa validade para uso profissional, aumentando seu lucro na confeitaria e chocolataria. Já aproveita e me segue para saber mais. E falando em termos de recheio, só para mostrar aqui um pouco, depois a gente vai entrar bastante em detalhes, né? Eu faço esses recheios para vocês terem uma ideia. Aqui em Belo Horizonte está aproximadamente 30 graus agora. E eu tenho recheio já com semanas, e eles podem ficar fora da geladeira, né? Então esse aqui, para se ter uma ideia, é um recheio que eu fiz de paçoca. Então tem uma cremosidade assim impressionante, e os recheios de longa validade a gente consegue calibrar, em função da necessidade, você consegue calibrar qual o nível de cremosidade você vai conferir para esse recheio. Tem um muito interessante também aqui, que é o de chá verde, por exemplo, também. Isso aqui é uma base muito interessante, esse aqui também tem um bom nível de cremosidade, então vocês percebem que é como se fosse um chocolate muito cremoso, né? A temperatura ambiente. Então isso aqui com o recheio dá uma cremosidade assim impressionante, pessoal. Então a gente vai falar isso muito. Diferente dos ganaches, por exemplo, os ganaches são cremosos, mas são recheios, vamos dizer assim, para se mastigar. Com essa tecnologia de recheio de alta validade, os recheios eles derretem na boca, tá? Então, a gente tem aqui também uma possibilidade bastante interessante que eu fiz. Essa tecnologia de recheios ela é muito utilizada pelas grandes marcas de chocolate, né? Então, vou dar um exemplo aqui. A Lindt, por exemplo, aquele bombom Lindor. Vocês vão perceber que aquele recheio ele é muito cremoso e não tem nenhum tipo de conservantes. Por quê? Porque é utilizada essa tecnologia de recheios que eu fiz muito similar. Esse bombom, por exemplo, aqui, é exatamente esse nível de cremosidade aqui. A receita é muito parecida com aquele recheio da Lindor, por exemplo. Que fica assim, um nível de cremosidade assim impressionante. Então, assim, é muito bom. Então, por isso que eu trago esses produtos, porque ele tem um potencial gigantesco para confeitaria e chocolataria. Tem também aquele mesmo que eu mostrei de paçoca, a gente tem também, eu também fiz com um chocolate que eu mesmo produzi, né? E também coloquei o recheio. Então, vocês percebem que aqui tá, igual eu comentei, 30 graus e não precisa. Olha o nível de cremosidade. Ele derrete imediatamente. Então, assim, e ele não precisa, que eu acho que é um dos grandes diferenciais. Ele não precisa ficar acondicionado, resfriado. Então, isso faz com que ele tenha um nível de competitividade muito grande. E como a validade também é extensa, vocês podem até ter a possibilidade de produzir com algumas semanas de antecedência e parar um pouco com aquela correria do chegou o pedido, eu sei como é, né? Muito complexo. Chegou um pedido, tem que sair fazendo recheios rapidamente, porque são recheios que tem que ficar resfriados e tem poucos dias de validade. Ou então tem que congelar essa correria. Com essa tecnologia de recheios de longa validade, vocês vão simplesmente eliminar esse problema. Tá? Acompanhe aqui muito em breve mais conteúdo sobre recheios de alta validade e chocolate próprio. Aproveita também e já clica no link da descrição para saber mais.